Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguindo aquela constância aí de alguns vídeos que a gente vai estar trocando uma ideia sobre alguns assuntos, hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse assunto aqui, o que o Linux mais precisa para crescer. Lembrando que o Linux recentemente tem tido um crescimento bem acentuado, né, dos últimos anos para cá, principalmente esse ano. Tem crescido bastante com algumas coisas bem relevantes que têm acontecendo, como a própria Valve que tem adentrado utilizando Linux nos seus portáteis, e isso abriu uma gama de tipo, abriu um horizonte muito grande para Linux, porque tem consertado um dos problemas maiores que o Linux tinha antigamente, que era a parte de games, que detém uma parte bem acentuada de usuários, e é óbvio que melhorando isso melhora outras coisas também. Deu mais visibilidade também com algumas figurinhas conhecidas por aí que começaram a utilizar Linux, seja por qualquer propósito que seja a intenção deles, mas eles utilizando, é óbvio que chama atenção. Então a gente teve esse crescimento esse ano, esse crescimento maior. Porém, eu acho que é importante a gente também falar que, embora tenha crescido bastante, ainda tem algumas coisas que impedem o Linux de bombar de vez, né? Tirando as partes ali das compatibilidades de empresas, hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente. Em vez de falar sobre coisas que o Linux não controla, que por exemplo é uma adesão ali de uma NVIDIA com driver melhor, ou programas proprietários que podem ou não podem portar para o Linux, vamos falar de coisas que o Linux é capaz de fazer, entendeu? Sem depender disso, coisas que o Linux peca sem ser por culpa de terceiros, é culpa da própria ecossistema ali e de como os próprios desenvolvedores muitas das vezes olham para o Linux para desktops. Lembrando que a gente só fala aqui de Linux para desktops, não de Linux na geladeira, no congelador ou em qualquer outro lugar. Beleza, vamos lá. Eu vou estar trocando aqui para mostrar para vocês um dos porquês que eu acho que o Linux tem um grande problema aí. Eu vou estar tirando a minha câmera aqui rapidinho para mostrar para vocês que basicamente, cara, para mim o maior problema que temos é esse aqui. Isso aqui é uma lista de distribuições Linux e ela nem é a lista completa, não. Se eu não me engano, tem mais do que isso aqui. Se eu não me engano, tem mais do que isso aqui. Essa é uma lista de distribuições Linux que a gente tem aí. E aqui é um site bem conceituado que tem até um rank e tal, tem essas paradas, mas eu acho que ainda tem outras distribuições além dessas daqui, entendeu? Eu acho que essas daqui são as mais conhecidas, digamos assim. E aí talvez vocês me perguntam, tá, mas qual é o problema aí? Tem bastante opção. E opção demais às vezes é problema. Opção demais é problema para você conseguir novos usuários, porque às vezes o cara se perde, é tanta opção e não se engane, não é opções às vezes ali que tipo, uma faz, todas aqui vão fazer a mesma coisa, não. Aqui tem distribuições com bases diferentes, que um modo de uso diferente ali, com especificações ali que você tem que se atentar que são diferentes, com problemas que vão ser diferentes, um que vai ter, outro que não vai ter. Então é muita informação para um novo usuário que vai chegar para Linux absorver isso tudo. Então, tipo, você que for utilizar um Mint não vai poder utilizar da mesma forma que utiliza o Mint, você utilizar o CashOS, por exemplo. Se você for utilizar um Arch, você não vai utilizar da mesma forma que um Fedora ou outras distribuições assim. Até as distribuições baseadas em outras distribuições, tem coisa que você consegue fazer em uma, você não vai conseguir fazer na outra. Tem distribuições que, por exemplo, é uma mistura muito grande de muita coisa de outras distribuições, como por exemplo é o Big Linux. Você tem distribuições que tentam ir para um caminho totalmente diferente, que é o Deepin, mas que também não é uma coisa ali muito perfeita, tem muitos problemas também. Então você tem toda essa questão. Mas não estou aqui para falar só do grande número de distribuições e das opções que você vai ter para utilizar ou não. O que a gente vai abordar aqui é o quanto é gasto ali de recursos, de mentes em distribuições e não é voltado tanto para o desenvolvimento do que já tem no Linux. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Falando a verdade aqui, sendo bem sincero com vocês, as distribuições Linux, elas têm um grande problema entre todas elas,
que quando você chega no Linux em si, numa distribuição Linux, o grande problema é a quantidade de software que você vai ter. Porque você tem muitos softwares lá, mas pro usuário mais comum, o usuário mais ali que não é um desenvolvedor, você tem uma gama de software bem limitada no Linux. Bem limitada, cara. Tipo, em comparação com o que muitos trazem para comparação, até os próprios usuários comparam muito com o Windows, por exemplo. Tudo que você pensar ali, desde as coisinhas mais bobas até coisas mais importantes, você acha um programa que vai fazer aquilo para você. E aí tem muitos usuários que falam da seguinte forma: "Ah, o Windows ele tem muita coisa besta", mas é por quê? Porque pode ser besta para você, mas não talvez não seja besta para outra pessoa. Uma coisa que as pessoas se prendem muito é falar que quando chegar o Adobe para o Linux as coisas vão mudar. Quando os jogos que tem cheater de kernel chegarem no Linux ali sem essas limitações, né, tipo um Valorant, esses outros jogos, a coisa vai mudar. E realmente muda um pouco, vai ter uma adesão maior, mas eu acho que o grande problema não é isso, porque as pessoas se atentam só nas grandes coisas. Mas se você for juntando, eu acho que o principal são as pequenas coisas, porque embora você não vai ter ali um software, tipo um CapCut, um software tipo os da Adobe ou o Office da Microsoft, você tem algumas alternativas. Mas e para aquele software que só você ali e um grupo de pessoas usa, que tem para o Windows, que é muito bom, mas que você não vai ter para Linux, e você não vai ter nem a alternativa dele, um programa para determinada coisa, um programa que você edita ali um arquivo de jogo que, por exemplo, eu utilizava muito, hoje em dia não jogo muito, mas quando eu comprei o jogo Forza Horizon 5, eu utilizava um programinha para você estar editando algumas coisas de carro, botar alguns mods, e esse programa não tem para Linux, não tem. Então, assim, são coisas que vai pegando, que são as pequenininhas coisas que você começa a ver que quando você chega nas distribuições Linux, você começa a procurar essas coisas e não tem. Eu, por exemplo, quando eu tô no Linux, eu utilizo o próprio mixer de som ali do OBS mesmo, os filtros de som do OBS. Quando eu tô no Windows, tem várias ferramentas de equalização de microfone mesmo para você utilizar. E no Linux você vai ter ali o Pulse Audio, que, cara, é muito limitado as configurações dele, é complicado de você configurar. E quando você configura ali, a qualidade não é tão boa assim. Então, assim, é complicado de configurar e a qualidade ali não é tão boa como um programa para o Windows que você chega, bota um preset ali e ele simplesmente faz o que você precisa. Então, o que eu quero dizer para vocês não é que um é melhor que o outro. Eu acho que os esforços das pessoas que sabem, porque quando alguém vai desenvolver para Windows, além de você ter uma porta maior de ter um ganho ali, né? O pessoal bota apps que são pagos, às vezes propagandas, entre outras coisas. Você não tem tanto isso ali no Linux, que é uma coisa boa, mas também é ruim, porque você tem desenvolvedores de software para Linux que fazem isso de uma forma como um hobby. Mas, mesmo que seja feito como um hobby, eu acho que tem margem para melhoria e eu vou explicar aqui para vocês. Quando a gente entra aqui nesse site, a gente vê essa lista inteira de distribuições aqui, você pensa, cara, tem muita pessoa com inteligência, com uma mente muito boa para desenvolver todas essas distribuições, para manter todas essas distribuições e é óbvio que essas pessoas têm uma inteligência também para desenvolver softwares mais interessantes para o Linux. O que eu queria entregar aqui para vocês é que, em vez de se ter tanto esforço em lançar novas distribuições que não fazem diferença nenhuma dentro ali da comunidade, porque você vai ter um monte de distribuições que, no final das coisas, elas fazem as mesmas coisas que as outras. Elas entregam o mesmo resultado. São poucas as distribuições que realmente ali vai ter um grande diferencial, principalmente as que são baseadas ali, são só algumas modificações visuais, algumas ferramentas que umas trazem por padrão e outras não vai trazer por padrão. Por exemplo, se você for utilizar um Big Linux, tem muita gente que quando utiliza o Big Linux, ele fala: "Nossa, a distribuição é muito diferente, porque ela traz isso, ela traz aquilo", mas quando você começa a entrar para o mundo Linux ali realmente, você começa a perceber que tudo que ali que o Big Linux faz, você consegue fazer em qualquer outra distribuição.
entendeu? A única coisa diferente é que o Big Linux ele traz por padrão ou alguns outras coisas, ele traz uma interface gráfica, em vez de você ter que usar uma linha de comando, que não é uma coisa ruim, é uma coisa que agrega, é óbvio, e também traz um diferencial para a distribuição deles, mas não é algo realmente ali que você vai parar para ver e vai falar: "Nossa, é um diferencial porque eu só consigo no Big Linux". Muito dificilmente. Então, assim, quando você olha para essas distribuições, você vê que se essas pessoas com essa inteligência se juntassem para desenvolver softwares que fizessem a diferença, pegar ali, cara, o que está faltando aqui no Linux? E isso não é só uma pessoa ali que vai conseguir fazer, não é só um desenvolvedor, dois, não. Se a comunidade que tanto se gaba aí de ser uma comunidade que agrega realmente, juntar-se para desenvolver softwares que faz falta, em vez de só ficar carregando essa muleta de que, se fulano portasse tal coisa para o Linux, a coisa ia mudar. Porque você tem hoje para edição de vídeo Kdenlive que, cara, se você for pegar para ver, o Kdenlive é ruim, não é que ele é ruim, mas os concorrentes, assim, tem coisas que o Kdenlive faz que você vai ver em outros programas que ele conseguiria fazer melhor, mas eu não estou nem falando, assim, da parte de desenvolvimento em si, tipo, dele ser um editor mais poderoso, mas dele ser um editor mais facilitador. As ferramentas do Linux, elas são muito manuais. Quando você acha uma ferramenta para fazer tal coisa, elas são muito mais manuais do que as ferramentas que você vai ter para um Windows, por exemplo, que são ferramentas que visam mais ali encurtar o seu tempo utilizando ela, entendeu? Quando você vai para um CapCut, por exemplo, a edição de vídeo utilizando o CapCut, ela é muito mais rápida, tem muito mais recursos, mas o principal, ela é muito mais rápida do que uma edição num Kdenlive, por exemplo. Por que isso? Dá para um Kdenlive ser mais rápido? Dá, e isso aí eu não estou falando do poder de processamento. Eu sei que o desenvolvimento do CapCut, ele tem muito mais investimento do que o desenvolvimento do Kdenlive, mas é sim na forma como eles são pensados, é isso que vocês têm que entender. Nem tudo é só investimento, é como a pessoa pensa. Tem muitos softwares que não têm grande investimento, mas que conseguem entregar um trabalho melhor do que softwares que têm um grande investimento, porque o pensamento por trás deles é um pensamento superior àqueles outros que têm grande desenvolvimento. Por quê? Se você for pegar o Kdenlive ali e você for pensar, cara, eu vou pegar esse programa aqui e eu vou tornar ele mais fácil de utilizar. Então, assim, quando eu vou pegar aqui uma lista de transições e vou botar aqui nele que quando a pessoa clicar, ela já vai certinho pro lugar. Isso dá pra fazer, cara. Isso dá pra fazer. O CapCut você corta, você bota a transição, você vai botando as coisas e ele vai se equilibrando tudo ali. E hoje em dia com a IA, cara, você consegue facilitar utilizando a IA dentro do seu trabalho para o desenvolvimento e tudo. Interfaces melhores, as interfaces dos programas do Linux são coisa muito arcaica e tem muitos lá que pensam que isso não faz diferença, que é só firula. E na hora de você utilizar realmente o programa, é muito mais satisfatório você entrar em uma interface onde você tem ali tudo certinho, as cores te indicando, tudo ali bem definido, tudo bem organizado. Isso faz total diferença na hora de você utilizar. É mais fácil de você se habituar, é mais fácil de você se acostumar, é mais fácil de você padronizar o seu trabalho dentro dessas ferramentas que são mais polidas. No Linux você tem muita ferramenta horrível. Ferramenta, aquele negócio tudo que você parece que está mexendo num programa lá de 1900 e não sei o que. Quando você vai ver, cara, aquele negócio, aqueles ícones tudo sem padrão, as coisas você entra nas opções, são opções um pouco mais desorganizadas, são colocadas ali. E isso tem muito sim o fato de serem programas programados por pessoas que na maioria das vezes fazem aquilo ali por um puro hobby, não tem uma remuneração. Esse é um problema que você vai ter no Linux. A maioria dos softwares desenvolvidos são desenvolvidos por pessoas que estão fazendo isso ali como um hobby, como uma coisa, como amor mesmo, como ajudar. Mas embora isso seja uma coisa legal, isso tem o ponto negativo, que você não vai ter uma qualidade tão grande ali quando você for ser um usuário da plataforma. E isso eu não estou falando de um desenvolvedor, não, estou falando de um usuário quando pegar para utilizar, ele vai perceber essas coisas. Mas se essas pessoas tivessem um pensamento mais agregador, em vez de vamos supor, a gente teve recente aí, não tão recente, mas acho que foi de 2023 por aí, o Anduin OS, que é uma distribuição que foi feita ali
por um engenheiro da Microsoft, um engenheiro de software, se eu não me engano, que ele desenvolveu o Anduin OS. Cara, você imagina, um cara com esse conhecimento pegar para fazer uma ferramenta para Linux que ainda não tem. Ele pegar ali e fazer uma ferramenta que ele acha ali, não, isso aqui está precisando, eu vi ali, eu acho que seria interessante agregar isso aqui no Linux. Não seria mais interessante do que a distribuição Anduin OS em si? Porque a distribuição Anduin OS, cara, ela é um Ubuntu sem Snap com tema do Windows 11. Não tem grandes diferenciais ali, entendeu? Não tem grandes diferenciais. E quando você for pegar um Anduin OS para utilizar, você vai estar utilizando uma distribuição que você teria as mesmas coisas em outra distribuição, sem nenhum tipo ali de diferencial real ali que faça realmente a diferença. Então imagina esse engenheiro da Microsoft fazendo uma ferramenta utilizando os conhecimentos que ele tem para fazer uma ferramenta para o Linux que ainda não tem, que realmente faz falta dentro do ecossistema. Isso seria muito mais agregador para o Linux, para o crescimento do Linux em si, para o crescimento de todas as outras distribuições, porque quando uma distribuição lança um software novo, todas essas distribuições ganham com isso, do que chegar mais uma distribuição ali, chegar mais uma cópia da cópia, entendeu? Porque, cara, isso não, pra mim, pelo menos, não agrega em absolutamente nada. E isso aqui mostra, isso aqui é uma prova. Você tem muitas distribuições, embora tenha sim algumas distribuições aqui que são diferenciais. Se você pegar em uma lista aqui de 100 diferenciais, realmente eu acho que você vai pegar ali, cara, eu vou forçar 10. Eu vou forçar 10, tá? Eu tô falando aqui pra vocês, eu vou forçar 10, porque eu acho que pra pegar diferencial mesmo, que você pega, não, isso aqui é algo que mudou realmente ali a plataforma, que trouxe algo novo pra plataforma, eu vou pegar 10 ali, 10. E eu acho que eu tô exagerando. Porém, se você pegasse, reduzisse isso daqui, e essas pessoas todas que empregaram tempo, que empregaram ali seu conhecimento, desenvolvessem softwares para Linux, seria muito mais agregador dentro da plataforma do que uma nova distribuição. Do que, de repente, aí uma nova distribuição com um teminha diferente, entendeu? Isso é uma coisa que eu falo muito lá com o pessoal no nosso servidor do Discord, a gente conversa muito sobre isso, porque é uma coisa que eu acho que faz falta realmente ali, entendeu? Ao Linux. E muita gente tem aquele pensamento, ah, mas não dá para cobrar, e realmente isso não é uma cobrança, é uma conversa aqui, um diálogo que a gente está tendo. Não dá para cobrar, mas eu acho que se tivesse um pensamento diferente, dava para fazer, entendeu? Não é porque você não tem ali todo esse aporte que outras empresas vai ter, que você não consegue fazer, porque para quem acha que fazer uma distribuição, manter essa distribuição são fácil, não é. E essas pessoas conseguem. Então é só uma questão de perspectiva. Para muita gente é mais interessante lançar uma nova distribuição ali do que lançar uma ferramenta nova. É porque eles estão meio que satisfeitos com o que já tem, sendo que o que já tem não é suficiente, cara, para o crescimento. Na minha opinião, não é. Porque Linux está ganhando visibilidade, está ganhando um reconhecimento maior, mas ao mesmo tempo que ele ganha esse reconhecimento e essa visibilidade, as pessoas que chegam, tem muita pessoa que bate e volta, porque elas não têm muitas coisas ali com o que trabalhar, dependendo do que ela usa, entendeu? Pode ser até aquelas coisinhas que eu já falei pra vocês, aquelas coisinhas pequenas, entendeu? Que ela chega ali, bate o olho, até se interessa, mas quando ela começa a utilizar, ela volta para um Windows porque ela não consegue ter ali uma gama de software que satisfaça ela para a maioria das coisas. Então isso é um grande diferencial ali que o Windows tem, que muita gente fica pensando que não, se chegar jogos ali de anti-cheater vai mudar. E se chegar, eu acho que se chegar software e tal, não, isso eu acho que é uma muleta que eles utilizam para não levar essa conversa mais à frente, entendeu? De ter essa mudança, uma padronização maior, entendeu? Que mais lá na gringa se discute mais do que aqui no Brasil, de ter uma padronização maior do Linux, porque até para quem desenvolve é chato, cara. É chato você desenvolver alguma coisa para Linux, é chato pra caramba. Porque é muito isso aqui, cara. Isso aqui é muita distribuição com pequenas coisas. Tem distribuição que se você fizer um software para ela, vamos supor, você faz um software tipo Debian ali, dependendo da distribuição baseada em Debian que você utilizar esse software, pode dar algum problema, porque os caras pegam como base, mas eles fazem várias edições, adições e modificações dentro dessa plataforma, e quando você vai utilizar essa distribuição, mesmo ela sendo base Debian,
pode ser que cause algum problema com o software que funcionaria bem no Debian, mas não funciona nessas distribuições por conta dessas modificações. Então imagina você prestar um suporte para tanta distribuição assim. Imagina você tá lá com um software ok e de repente chega um cara utilizando deixa eu ver, sei lá um que, cara. Vamos pegar aqui um Proxmox, que eu não sei nem o que que faz. Eu sinceramente eu não sei nem o que que faz. É aqui, ele é base Debian. Aí imagina você pegar um cara utilizando o Proxmox, aí de repente no Proxmox tem alguma modificação, tem alguma coisa ali que o software teve um problema, aí você vai ter que fazer alguma modificação específica para essa distribuição. Então assim, cara, é difícil. Tem muita reclamação, os caras reclamam muito que tal coisa não chega para Linux. Tal desenvolvedor não desenvolve para Linux, mas cara, é difícil desenvolver para Linux. Fora que a abertura para você ter uma remuneração com aquilo, para você ter um ganho com aquilo, é menor do que você teria em outras plataformas. Você também tem um problema de que o suporte ele é mais dificultoso. Não é como alguns dizem aí, para você portar um jogo para Linux ali que não roda, é só você ir lá e clicar num botãozinho que pronto. Não, não é. Essa aí é a conversa que o pessoal fala, tal anti-cheater não roda, tal, isso aí é só um botãozinho, não. Para você prestar um suporte de qualidade, você tem que ter pessoas que saibam disso, você tem que qualificar pessoas para aprenderem mais sobre as distribuições. Não é uma coisa ali fácil como o pessoal vende aí para dizer que é má vontade das empresas desenvolverem para Linux. Tem toda a parte ali do ganho, que muitas dessas empresas não têm esse ganho se desenvolvendo para Linux. Tem essa parte do suporte, que é um suporte mais dificultado do que você fazer um suporte ali para um Windows, por exemplo, ou para outra plataforma. Tem tudo isso e as pessoas mesmo que desenvolvem ali, as pessoas que têm um conhecimento, porque é muito mais fácil algum desenvolvedor, por exemplo, que teve conhecimento para fazer essas distribuições, pegarem ali e fazer um software, porque elas já têm conhecimento sobre Linux, sobre as distribuições em si, então eles já têm esse conhecimento. É muito mais fácil para eles conseguirem fazer isso de uma forma que realmente fique bom do que essas pessoas de fora do ecossistema conseguirem entregar um resultado bom ali para o Linux, entenderam? Então assim, é isso que eu falo para vocês, que para mim o diferencial real mesmo para você estar utilizando ali para o Linux ter um crescimento ali para o público geral e não só para essa bolha que muitas das vezes tem no Linux, né? Que é o pessoal que acha que ali está perfeito e não precisa de melhora. Para mim, esse seria o ponto principal de abordagem, entendeu? Você ter mais pessoas desenvolvendo software para Linux e talvez achando até formas de remunerar essas pessoas, a própria comunidade dar um apoio maior para que essas pessoas tenham mais, assim, como que eu posso dizer, mais incentivo para desenvolver para Linux, para dar um ganho maior para dentro da plataforma do que só ficar utilizando a muleta de só vai mudar quando tal coisa chegar, entendeu? Só vai mudar quando tal empresa portar o seu software para Linux. Não, quando a pessoa, até essas empresas, quando elas verem assim uma mudança realmente na abordagem ali dentro do sistema, uma padronização melhor para o desenvolvimento de software, para a distribuição de software, uma padronização melhor entre as distribuições, você pode ter certeza que até elas vão começar a se mexer, entendeu? Vão começar a se mexer, vai ter um ganho, você pode aumentar o mercado até, entendeu? Isso é muito importante, gerar até empregos nessa parte, né, para prestar o suporte ali para Linux. Com esse crescimento, você abre portas para muitas coisas que a gente sabe que hoje estão muito parado e a gente sofre um pouco ali da limitação da própria plataforma Linux, não é só das coisas que estão de fora, porque Linux tem problemas do Linux em si para desktop que muita gente gosta de ignorar e jogar para o lado e só falar das coisas que não são controladas para o Linux. Então, só vai melhorar quando tal empresa fizer isso, tal, sendo que tem coisas que poderiam ser melhores sendo desenvolvidas pelas pessoas que ali já estão desenvolvendo, entendeu? Melhorias para uma plataforma que já está pronta em vez de inventar uma nova distribuição, entendeu? Pegar o que já tem e melhorar o que já tem, em vez de inventar uma coisa nova ali que você não necessariamente precisaria. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Você que assistiu esse vídeo, deixa o like, hype aí para estar ajudando a gente também. Eu tô deixando aqui embaixo aí para vocês estarem vendo o nosso nick lá na Kik, que é onde a gente vai estar fazendo live. Ontem a gente fez uma livezinha de início lá só para dar uma estreada. A gente vai estar fazendo outras lives também.
Principalmente eu vou estar fazendo uma live fazendo react de coisas sobre Linux ali, né, na primeira hora, tal, depois a gente joga um pouquinho, troca uma ideia. Então se inscreve lá, dá essa força, se inscreve aqui no YouTube também, compartilha o vídeo e troca uma ideia desde que tenha respeito aí nos comentários, vocês são super bem-vindos e na nossa comunidade do Discord também, que vai estar na descrição deste vídeo, valeu? A gente fica por aqui, fiquem com Deus e é isso, é nóis, valeu!